mais um programa que usa a ciência para aproximar você de Deus, porque a verdadeira ciência aproxima o homem de Deus, não tem jeito. E hoje nós vamos usar mais alguns exemplos da biologia para transportar você, sua família que está assistindo ao nosso programa, para chegar mais perto de Deus. Eu quero te mostrar essa toalha aqui, ela está enrolada, como você percebe. E se a tua avó, tua mãe lavasse essa toalha, ela falava assim, olha, não põe no varal assim para secar, porque ela vai demorar mais para secar. É difícil ela perder água assim. Então a tua mãe, a tua avó, ela te ensinaria a colocar no varal essa toalha bem estendida assim, porque logicamente tem mais superfície de contato, vento, sol, e ela vai secar mais rápido. Muito bem, agora a planta tem mecanismos fantásticos de se proteger e nós vamos usar essa toalha como material didático para você entender. Certo filósofo e poeta também, ele disse assim, feliz o homem que admira, que vê beleza numa árvore com flores. Mais feliz o homem que vê beleza numa árvore sem flores. Olha, eu não sei se eu sou muito feliz, eu sou feliz, mas eu não sei se eu sou muito ou pouco, mas a verdade é que eu vejo beleza numa árvore com flor, numa árvore sem flor, eu vejo uma árvore com insetos, eu vejo o metabolismo dela, eu vejo as folhas, eu vejo a raiz, eu vejo a seiva ascendente, eu vejo a fotossíntese, em tudo na planta, e eu fico feliz, porque há beleza na planta, as fibras nervosas dela, não podemos falar nervosa porque não tem nervos, né? Mas as fibras lenhosas da planta são fantásticas. Eu sou apaixonado por madeira e pela natureza. Ela me aproxima mais de Deus. Eu louvo a Deus pela natureza. E eu quero novamente mostrar para você que se nós colocássemos essa toalha bem molhada no varal assim, ela demoraria para secar, porque ela dificulta em perder água. Para perder água mais rápido, nós teremos que abri-la. Isso é processo físico de maior superfície de contato entre o sol e a toalha. Mas na natureza acontecem coisas semelhantes. Por exemplo, o cactus é uma planta que vive no deserto. Ele não pode perder água, ou deve perder o menos possível. Então o cactus é como essa toalha enrolada aqui. Ou seja, ele tem que ter água dentro e não pode perder muita água por transpiração. Agora, a bananeira, imagina que você conhece uma folha de bananeira, é desse jeito, é larga, uma grande superfície, porque ela vive, o lugar normal dela é na Serra do Mar, lugar úmido, ela tem que perder água. Se não perder água, ela morre, ela tem que perder, ela tem que transpirar mais que um cactus, porque ela tem muito mais água. Então ela tem uma superfície dessa forma. Então, a fisiologia da planta nos aproxima mais de Deus. Tem coisas fantásticas. Olha, aqui, por exemplo, nós temos uma folha seca. Você sabe que quando começa, sua mãe que tem flores no jardim, ela entende bem disso. Quando está faltando água, a folha que era assim, ela começa a fazer assim. Ela vira de ponta cabeça, ela vai murchando para se proteger, para perder menos água. Isso é uma defesa fantástica. Qualquer dona de casa, quando vê uma planta murcha, já sabe que está faltando água, né? E a planta, ela se defende justamente por isso. Porque aqui, na parte superior, tem os estômatos. Estômago grego significa boca. São partículas pequenininhas, buraquinhos, que a planta respira, transpira por esses estômatos. Então, quando ela não pode perder mais água, ela murcha, ela fica assim, ela vira de ponta cabeça, para que os estômatos fiquem para baixo, ou seja, perde menos água. Então a planta, ela é fantástica. Olha, eu louvo a Deus pelas plantas e por tudo que Ele fez. Imagina essa superfície aqui. A gente vê uma folha e acha muito simples. Aqui é uma folha de uma palmeira. E nós falamos do cactus, e nós falamos da bananeira. Agora isso aqui é uma folha de palmeira. Observe que ela tem cor verde, porque ela tem clorofila, porque ela tem clorofila nos cloroplastos e ela faz fotossíntese, ela precisa disso. Mas a largura dela é um pouco comprometedor com a transpiração, porque são dois fenômenos fisiológicos que a planta necessita. Ela precisa da fotossíntese para fazer alimento para si própria. Você aprendeu na escola que com a clorofila, sais minerais lá do solo, luz solar e o CO2, ela faz comida para ela e para nós também. É um fenômeno fantástico a fotossíntese. Então ela precisa ter uma grande superfície verde voltada para a luz solar, ela precisa da luz solar. Mas se ela tem uma grande superfície, ela perde muita água por transpiração, ela desidrata.
Então tem uma equação entre a fotossíntese e a transpiração que são bem antagônicas. Ou seja, uma planta, uma árvore, escute bem, uma árvore enorme, uma árvore grande, ela chega a perder 150 mil litros, 150 metros cúbicos de água por dia pela superfície das folhas. Uma árvore de 20 metros, mais ou menos de diâmetro, que não é muito grande, ela perde 1 metro cúbico de água por dia. Isso é importante porque à medida que ela vai perdendo água, ela vai sugando sais minerais, a seiva bruta, nitrogênio, fósforo, potássio, os macronutrientes pelas raízes. E ela faz alimento, ela faz galho, ela faz folha, ela faz fruta, ela faz flores. Isso é fantástico, isso é muito bom. Então há um equilíbrio entre a superfície da planta, que tem que ser larga para pegar a luz solar, mas ela tem que ser estreita, porque senão ela perde muito água. Então nesse ponto de equilíbrio entre transpiração e fotossíntese repousa a sabedoria de Deus e toda uma seleção natural das plantas que vivem hoje. E eu olho para isso e eu fico, uau, que coisa linda que Deus faz. Mas tem um outro fenômeno maravilhoso que eu queria evidenciar para você, que justamente ocorre nas folhas. Justamente pelo fato delas precisarem da luz solar, elas têm um fenômeno chamado fototropismo. Tropismo do grego significa movimento em direção a. Foto, luz. Ou seja, você já viu muitas plantas lá no alpendre da tua casa voltadas, se curvando para a luz. E você aprendeu isso na escola, com certeza, porque a planta tem fototropismo. Ela se movimenta em direção à luz. Você pega, vira o vaso ao contrário. Passou 4, 5 dias, as folhas vão virando devagarzinho, viram para a luz. Isso é fototropismo. Agora, as raízes têm geotropismo. Geo do grego significa terra, ou seja, tem um movimento em direção à terra. Talvez você na infância, na época escolar, você trabalhou, fez experiências com feijãozinho que você colocou no algodão molhado e nasceu, começou a germinar o feijãozinho e deu um caulículo que foi para cima e deu uma radícula que foi para baixo. E se você inverter o feijãozinho, não, eu vou colocar o caulículo para baixo e a radícula para cima. Olha, 2, 3 dias depois a radícula volta para baixo, porque a radícula tem uma atração para a terra, geotropismo, enquanto que o caule tem fototropismo. Isso é fantástico, né? E você deve entender então que a planta tem mecanismos maravilhosos, é um ser vivo fixo, ao contrário do animal que corre atrás do alimento. Não, ela é autótrofa, ela produz seu próprio alimento, ela está parada no mesmo lugar, ela se reproduz, tem mecanismo de disseminar seus filhos, seus filhotes através da semente. A polinização é um fenômeno fantástico. Então eu olho para as plantas e falo, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas eu quero voltar a falar sobre as folhas e do fototropismo. Observem que qualquer seja a circunstância, você vai numa floresta, você vai perceber que todas as folhas, os galhos, procuram ocupar todo o espaço possível que tem luz. Eu tenho uma chácara, uma estância Canaã, é nossa, e nós abrimos uma estradinha que a gente faz caminhada, mas muito frequente eu tenho que ir com o facão cortar, porque as plantas estão querendo a luz da estrada. Elas vêm para a luz da estrada, então eu tenho que cortar, porque senão não dá para a gente passar, né? É fantástico a necessidade e o tropismo que a parte verde da planta tem em relação à luz solar. Isso é sobrevivência. Agora, me permitam transferir para você um ensino de um homem de 75 anos, já viveu muito, já errou mais, já acertou mais que você e talvez tenha estudado mais que você, porque até hoje eu estudo. Então, esse fenômeno do fototropismo, ele é fantástico, mas eu queria lembrar para você que Deus é luz. E eu inventei uma palavra, não existe no dicionário português e nem na Bíblia, é chamado teotropismo, porque se eu disse que geotropismo é movimento em direção à terra, e geo é terra, se eu disse que fototropismo é em direção à luz, se eu estou falando vamos lembrar que teologia, né, são as coisas relacionadas com Deus. Teólogo, aquele que estudou a Bíblia e coisa assim. Então, fototropismo é algo bem diferente. Agora, eu estou falando de teotropismo, ou seja, você, eu,
nós temos inerente dentro de nós uma necessidade, vamos chamar assim, teotrópica, de buscar direcionar a nossa atenção, nossas prioridades para a luz de Deus. Vou repetir. Se uma planta não pratica o fototropismo, ela enfraquece, fica vulnerável, ela fica com a imunidade baixa, ela não se defende de fungos e bactérias, de insetos, ela tem que ter fototropismo. Você da mesma forma. Você tem dentro de si uma bagagem genética formada por Deus para ser teotrópico. Repito que é uma palavra que eu inventei, você não vai procurar no dicionário que você não vai achar. Porque teo é Deus, tropismo em direção a. Então eu estou recomendando que você concentre a tua direção em relação a Deus, a Cristo. Você tem inerente dentro de você uma necessidade de ter teotropismo. Se você não realiza isso, olha, você é um pobre coitado. Tua vida entra por aqui, a felicidade sai pelos dedos, a prosperidade entra por aqui, termina numa UTI, sei lá onde. Então, busque ao Senhor quando se pode achar. Deixa a tua direção, o teu foco, o teu metabolismo ser centralizado em Cristo. Afinal de contas, você nasceu sem nada, você vai morrer sem nada, dessa vida não se leva nada, e entre a vida e a morte a gente fica buscando coisas que não se leva a nada. A Bíblia diz que um homem nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza prosperará. E não tem coisa mais nobre do que você praticar o teotropismo. E é muito fácil, porque perto da tua casa deve ter uma igreja que louva a Deus, que prega a palavra, uma família sacerdotal. Você deve procurar uma igreja num domingo e você deve ser teotrópico. E é muito fácil. Deus falou assim, se você me busca, eu me deixo achar. Se você me deixa, eu também te deixarei. Se você duvida que isso é verdade, vai em 2 Crônicas 15, 1 e 2, está exatamente isso. Se você me busca, eu me deixo achar. E nós estamos repetindo nesse programa aqui a parábola da videira verdadeira, que é João 15, e Jesus falou claramente, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Você que nos assiste nesse programa, você é um ramo, e um ramo tem que estar ligado na videira, porque se não está ligado na videira, ele seca, lança no fogo e o queima. E quem fala isso é Jesus, não sou eu. Então, me parece que a parábola da videira verdadeira está falando de teotropismo numa linguagem mais simples. E é justamente isso que você precisa. Se você não tem Deus, você não tem nada. Lembra de Salmo 127, que nós já falamos aqui algumas vezes? Se o Senhor não edificar a tua casa, teus sonhos, teus projetos, teus planos, teu estudo, teu trabalho. Bom, eu estou aumentando, No Salmo original fala, se o Senhor não edificar a tua casa, em vão trabalha o homem. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele dá enquanto dorme. A palavra de Deus é promessas de Deus para você. Então, se você é um homem inteligente, você é uma mulher sábia, você tem teotropismo, ou seja, você tem que se movimentar em direção a Deus. E sabe onde Ele está? Bem pertinho de você, em todo lugar. Ele está no teu quarto, na tua casa, está na igreja. Onde você busca o Senhor, Ele se deixa achar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E não tem jeito melhor, mais eficiente, não tem outra maneira de se buscar Deus se não for através da oração. Por isso que Jesus insiste, fala, orai sem cessar. O que nós estamos falando nesse programa? Orai sem cessar. O apóstolo Paulo nos ensina mais ou menos a mesma coisa, da gente insistentemente permanecer em oração. E olha, para você fazer oração, você não precisa falar coisa bonita nem fazer curso de teologia. Você pode falar com Deus. Vai em Mateus capítulo 6, que tem uma orientação como você deve orar. Lá fala para você, em secreto, no teu quarto, falar com Deus. E o teu Deus, que te ouve em secreto, te responderá. E Jesus critica os fariseus que faziam pregações bonitas nas praças, nas esquinas, fazia aqueles discursos suntuosos, que eram homens religiosos. E olha, e Jesus chamou-os de raça de víboras,
chamou de sepulcros caiados, que por fora era bonitão e por dentro não tinha nada, vazio. Então eu quero recomendar, aconselhar que você sintetize a tua vida em projetos bons, agradáveis, edificantes, que levam ao homem ao Senhor. Você aprendeu de criança os 10 mandamentos? E não é difícil você amar teu próximo, adorar a Deus. Você deve praticar os 10 mandamentos. Parece que caiu da moda. Não, não caiu. Não mentirás, continua valendo. Adorar a Deus continua valendo. E você deve procurar uma igreja para adorar o Senhor. E olha, e você deve orar sem cessar. Está andando de bicicleta? Você pode orar. Você está na fila do banco? Pode orar. Você está esperando lá na fila do dentista? Você está passando roupa? Você está limpando? Você está fazendo algum trabalho? Você pode orar e agradecer a Deus. E quanto mais você ora, mais Deus se aproxima de você. Se você quer ter uma vida abundante, vida plena, os frutos do Espírito estejam sobre você, vai lá em Gálatas capítulo 5, fala amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio e coisas boas. Você não precisa de amor? Você não precisa de paz? Você não precisa de alegria? Quem não precisa? Dá uma olhada nos nossos transportes, nas nossas conversas por aí, quanta ofensa, quanta coisa errada, né? O trânsito nosso, ele é violento, vira e mexe, desce do trânsito, vai lá com um pau, bate no carro do outro, coisa assim. Paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, fazem parte dos frutos do Espírito quando você entrega, quando você tem teotropismo, movimento teu em direção a Deus. Eu quero profetizar e te aconselhar que você busque ao Senhor. Você quer saber o lugar melhor para você aceitar Jesus? Eu sou pastor. Lá na UTI, todo mundo quer Deus. Todo mundo quer se arrepender dos pecados. Todo mundo queria amar mais. Ninguém fala que estou preocupado que eu deixei de comprar uma boiada, deixei de comprar um carro novo. Não, ele queria amar mais, ele queria viver mais. Você não precisa estar numa UTI para entregar a tua vida ao Senhor. Centralize nisso que nós estamos te aconselhando com sabedoria, porque não é nossa, é do Senhor, é Bíblia. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Estamos encerrando este programa que só faz bem, não faz mal, e nós esperamos você no nosso próximo programa. E você que nos assiste nesse programa Além da Ciência, não falte na próxima quarta-feira. Nós sempre estamos unindo coisas científicas, sérias, com coisas sérias da Bíblia também, que só faz bem. Traz sua família, teus filhos. Eu quero muito que você participe conosco. Além da Ciência, na próxima quarta-feira, às 20 horas, eu te espero. Olá, Barretos. Lembrando a você sobre a Marcha para Jesus, dia 2 de setembro, às 9 horas da manhã, partindo da Praça da Primavera para a Estação Cultural em Barretos. E o trajeto é formidável, uma reta. Partindo ali da Praça da Primavera, nós desceremos a Rua 18 com muita alegria e participação de todos, indo diretamente para a Estação Cultural, passando ali pelo centro, pelos calçadões, onde vamos orar. Vai ser fantástico, uma festa para o Senhor Jesus. E lá no encerramento, na Estação Cultura, nós teremos uma linda praça de alimentação. Teremos shows, teremos encerramento, louvores, danças, e eu conto com você.